Olá, meus amigos, bom dia a todos. Vender é o negócio do comércio, do empresário, né? Eu falava com um amigo ainda ontem, um amigo que trabalha com o ramo de couros, confecção de tudo que é de couro. O cara é um especialista, é um gênio no couro. E aí ele tem um grande diferencial dos outros tipos de comércio, porque quando ele produz, o cliente já está esperando. Há sempre uma fila para consumir os produtos que ele fabrica. E aí eu peguei um dos produtos dele e falei, cara, isso aqui é fantástico. Você produzir já sabendo para quem vender, o cliente já esperando, né? Infelizmente, essa não é uma regra de todo o segmento do comércio, né? Em muitos casos, é preciso muito esforço, muita técnica, muito investimento, né? Treinamento, para buscar sempre crescer as vendas, né? Buscar sempre um cliente novo, uma venda nova, bater metas e assim por diante. Alguns segmentos privilegiados, a demanda é sempre grande e então a produção ela está sempre vendida, né? Não sei se bom, se ruim, para o lado do empresário bom, né? Mas para o lado do consumidor precisa ficar aguardando, né? E às vezes até pagar um ágio aí um pouquinho mais caro, porque a demanda é grande. Mas, porém, né, nos dias que nós estamos vivendo, embora alguns segmentos ainda continuam com a demanda grande, mas outros estão sofrendo, porque perderam vendas em função da pandemia, portas fechadas, restrição, né, de horário e dias de funcionamento. E em muitos casos, para mim, esse é o mais grave, o mais sério, porque você deixar de vender porque ficou um período com a porta fechada não é o melhor dos mundos, mas nós entendemos que uma vez que voltarmos a abrir as portas, as vendas voltam também ao normal. Mas o outro motivo que eu falo que é grave, que é mais sério, né, é o deixar de vender. Por quê? Porque o cliente, né, o nosso consumidor, perdeu poder de compra. Aí é complicado. Por quê? Porque nós estamos falando de um fato, né, que não depende do empresário, não depende de estratégias internas, mas é uma questão externa. E aí precisa a economia voltar a rodar, o país voltar ao ritmo que permita então os cidadãos, ou os consumidores, a ter novamente um poder de compra elevado. E assim seria o melhor dos mundos, né? O desejado aí de todos, não só os consumidores, mas obviamente, né, para o empresário, o comércio que precisa vender, ok? E esse também é o nosso desejo, né, para que você, empresário, né, principalmente aí dos municípios pequenos, aonde o empresariado, ele basicamente, ele é o comércio da cidade e ele é o maior gerador de emprego da cidade, né, de oportunidades. Ele é quem movimenta, o comércio é o grande movimentador
né, financeiro de diversos municípios, da grande maioria deles, Brasilzão afora. Eu fiz uma pesquisa algum tempo atrás para descobrir os 10 municípios no topo da lista com o melhor IDH. E aí eu descobri algo ali que apenas comprovou a minha tese, mas eu já esperava isso, mas vou dividir isso aqui com vocês. Dos 10 municípios com melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil, a sua principal fonte de renda, né, a economia local, ela tem como base o comércio. E isso, para mim, me traz uma informação importantíssima, né, no sentido de nós protegermos o nosso empresário, principalmente, né, o comerciante, que faz movimentar os municípios, consequentemente estados e nosso país, dando uma contribuição gigantesca para que haja equilíbrio, né, financeiro, equilíbrio social, né, oportunidades. E nesse sentido eu tenho buscado dar a minha contribuição, levando informação a todos aqueles que interessam por esse assunto, ok? Então eu tenho dito que toda empresa, salvo, né, raríssimas exceções, que elas não se enquadram, mas a grande regra é que todas as empresas elas nascessem com visão para 2 tipos de clientes. Quais esses 2 tipos de clientes? O cliente tradicional, que é o cidadão, a família, né? O CPF, vamos dizer assim, né? E essa visão, o empresário tem. Na verdade, os números nos mostram que 90% de todo o comércio, 90% da indústria, ela é focada no cidadão, na família, né? no consumidor tradicional e natural, porque na verdade, né, a pessoa, o ser humano, é ele quem consome. E ele consome sim todos os dias, né? E uma infinidade aí de produtos que é da sua necessidade. Como nós estamos falando em bilhões de seres humanos, né? Então é natural que a empresa, o empresário tenha como foco, né, vendas para esse consumidor. Natural, sem problema. E vamos nessa pegada, conquistando cada vez mais clientes, ok? Agora, há um outro consumidor, há um outro cliente que eu chamo de maior cliente da sua cidade. Sim, em todas as cidades existe esse cliente, ok? Qual é esse cliente? É o poder público. Ele está presente no Brasil inteiro, no mundo. E ele também é um baita cliente. Diferente, as suas motivações, as suas razões para compras, para consumir, é diferente das razões do cidadão. Porém, ele é um grande comprador, na verdade o maior comprador, ok? Então esse cliente, ele está presente. Eu falo que o maior consumidor, o maior comprador
do país é o próprio país, né? O próprio Brasil, através dos seus governos municipal, estadual e federal. Ok? Então, vamos lá. O governo municipal, representado pelo prefeito da cidade, né? O prefeito do município, ele está aí pertinho de você. Por isso que eu falo que todas as cidades, esse grande comprador está presente. Eu me refiro, obviamente, ao poder local, ao município. E eu costumo colocar junto, né, ao prefeito como representante legal aí do município, eu costumo colocar também a Câmara de Vereadores, que é uma extensão, vamos dizer assim, do poder, né? É parte do poder, né? O poder executivo, representado pelo prefeito, e o poder legislativo pela Câmara de Vereadores, que tem a sua vida independente, porém fazem parte do setor público. E eles, juntos, eles compram muito. A Câmara bem menos, obviamente, e a Prefeitura a grande potência aí do seu município, ok? Mas todos dois são importantes clientes. E eu chamo muita atenção para esse cliente porque ele é um cliente muito próximo. Ele é um cliente que em muitos casos, ele é vizinho aí do empreendedor, do empresário. Em muitos casos, você precisa apenas atravessar a rua ou andar alguns minutos. Talvez ele está no mesmo bairro, né? Talvez está a 5 minutos, 10 minutos, no muito aí, na grande maioria dos municípios, que nós, mais de 5 mil municípios espalhados Brasil afora, a grande maioria deles são municípios pequenos. Então, obviamente, cidades com 10, 15, 5, né, 20 mil habitantes são cidades pequenas que todos se conhecem, todos são praticamente vizinhos, né? Levando-se em consideração que a sede do governo geralmente está no centro da cidade e o comércio também, né? Então são praticamente vizinhos. Então nós estamos muito próximos e o comércio, o empresário poderia aproveitar um pouco mais desse potencial cliente. Porém, eu abro o leque dizendo que você, empresário, não precisa ficar novamente restrito a vender apenas para o setor público da sua cidade. Você pode expandir isso para cidades vizinhas, né? Porque, novamente, a regra do Brasil é que as cidades são muito próximas umas das outras. Claro, obviamente, salvo exceções, alguns estados, né, muito grandes, com cidades bem distantes umas das outras. Mas quando nós falamos de Sudeste, principalmente, nós estamos falando de uma concentração maior de cidades mais próximas, que podem ser exploradas aí por você, empresário, comerciante, exploradas no bom sentido, né? No sentido da oportunidade de você estar fazendo negócio com esses grandes compradores. Nada te impede de expandir e vender também para municípios de outros estados, de vender para o governo do seu estado, para o governo de outros estados, e também nada te impede de vender para o governo federal, de vender para a União. E aí quando nós vamos para o estado, né, nós temos um governo que é uma potência em compras,
com contratos milionários e também com vendas de todos os portes, né, que cabe todo o estilo aí de empresa, tanto pequenos quanto grandes, né, tem espaço para todos, inclusive colocar aqui que para as pequenas empresas, né, as EPPs, as MEs, os próprios MEIs, eles têm garantido, né, na Lei 123, regras, né, que dão a essas empresas privilégios para que elas possam negociar com o setor público de forma a terem condição de disputar com os grandes. Nós temos alguns vídeos com esse assunto aí nas redes sociais, você pode procurar se for do seu interesse, mas em outro momento nós detalharemos também um pouco mais essa informação que é extremamente importante. Agora, eu falava inicialmente sobre esses dois clientes e eu falei aqui também que 90% das empresas disputam o primeiro cliente, o tradicional, a família, o CPF, né, o cidadão. Porém, e o setor público, né? Restou aí 10% das empresas que vendem para o setor público, mas é um mercado milionário, movimenta Brasil, por exemplo, R$ 1 trilhão. Então, sim, é uma grande oportunidade, é um mercado muito promissor e que nesse momento de pandemia, de baixas nas vendas para o setor tradicional, quando a economia ela é desaquecida e o consumidor perde o poder de compra, porque o desemprego aumenta, a inflação, né, demissões em massa, fechamento de empresas. Então, naturalmente, o consumidor tradicional perde o poder de compra. Então, o comércio precisa agora buscar, né, novos clientes, precisa manter a sua média de venda para cumprir seus compromissos. É um desafio muito grande. Então, aí eu apresento esse cliente como uma oportunidade para você continuar mantendo aí as suas metas, né? Vendendo o suficiente. E quem sabe, uma grande oportunidade para você dar um salto a mais e ganhar dinheiro com esse segmento, com esse cliente que não estava, né, na sua carteira de clientes, e ele vai fazer toda a diferença. Ele tem feito a diferença na vida de muitos empresários. Aqueles 10% que estão vendendo para o setor público, eu quero dizer que eu conheço. Em momento normal, eles não perdiam nada para o empresário que escolheu o primeiro cliente, o cliente tradicional. E esse empresário que escolheu o segundo cliente, o setor público, ele não perdia nada. Mas nesse momento ele está bem à frente. Bem à frente, por quê? Porque o setor público, ele não para de comprar. Em muitos casos, como por exemplo nessa crise sanitária, alguns segmentos, né, vendem ainda mais, ok? Então assim, eu queria colocar essa situação, que essa é uma oportunidade de você conquistar esse cliente aí para sua carteira de cliente. Com um detalhe, daqueles 10% que vendem para o setor público, 7% ainda vende para os dois clientes, para o setor público, mas também para o
o cidadão, né? O setor privado, ok? Apenas 3% se especializaram em vender exclusivamente para o setor público. Isso me traz uma mensagem, uma informação de que o caminho para o empresário vender para o setor público, ele é mais largo, ele é menos congestionado, porque por esse caminho tem menos empresários, menos empresas andando por esse caminho. Então, obviamente, há mais espaço, ok? Agora, algumas empresas, algumas não, na verdade, uma grande maioria dos empresários, né, representando aí esses 90% das empresas, eles têm algumas falsas crenças. Por isso ainda não tentaram vender para o setor público. E aí eu quero voltar um pouquinho lá atrás, só para fechar o raciocínio. Que no meu entender, todas as empresas, salvo algumas exceções, não é a regra, né? Nem todo segmento pode vender para o setor público, embora ele compra muito, mas tem coisas que ele não compra. Ok? Então, a grande maioria das empresas que não tem o setor público no seu foco de cliente, eu acho errado. Eu acho que todas as empresas que lá no seu nascimento, no seu surgimento, claro que ela se especializa em um ramo, mas ali ela já deveria colocar no seu KNAI um leque maior de atividades, ok? Visando o setor público como cliente. Porque ele compra muito, ele é fácil de acessar, ele está aí na sua cidade, no seu estado, no seu país, as cidades vizinhas são clientes. Então, muitos empresários hoje vendem para o comprador tradicional, o cliente tradicional, vende para todo o Brasil, ainda exporta. Então, por que não pode vender para a prefeitura vizinha, ou para o estado, ou para a União? Eu não vejo dificuldades. Então, o que eu vejo é que existem crenças que te impedem de andar por esse caminho. E muitas dessas crenças são crenças falsas. Como, por exemplo, há muita corrupção, há muita desonestidade, né? As licitações, as compras dos governos, elas são cartas marcadas. Eu estou dizendo que essas são algumas crenças. Eu dei uma pequena pausa aqui, deixa eu só explicar. Tem um carro de som passando lá na rua, fazendo propaganda para um supermercado, anunciando promoções, preços imperdíveis. E aí eu fico pensando, como pode? Nada de errado, mas um grande esforço, investimento para vender. Mas esse investimento, muitas vezes, ele não é feito para conquistar o grande cliente da cidade, que é o setor público, ok? Então, assim, eu falava que muitas empresas não querem vender para o setor público porque tem falsas crenças. Uma delas é que há desonestidade, que tem cartas marcadas, que os processos são fraudados, coisas nesse sentido. E eu vou dizer com muita tranquilidade, num Brasilzão desse tamanho, há muito tempo atrás, a informação, né, o uso da tecnologia, né, há muitas ferramentas que hoje nós temos, que nós não tínhamos lá atrás, e as coisas eram feitas e ninguém ficava sabendo. Hoje ainda são cometidos ilícitos
porém, em muitos casos, denunciados. E eles estão perdendo força com novas ferramentas, novos mecanismos de combate a isso, a corrupção. Estão sendo implantadas novas leis, novas regras, o uso da tecnologia, a transparência, tudo isso para que o processo seja o mais correto possível. Então, assim, se há, e aí eu vou até me arriscar a dizer que há ilícitos, mas eles são em um número muito reduzido. A grande maioria dos processos licitatórios, os processos de compras, né, dos governos, eles são honestos, eles são transparentes. E aí, para provar isso e para te dar um pouco mais de tranquilidade para andar por esse caminho, eu vou falar aqui alguns minutinhos sobre as leis. Então, o que acontece? O ramo do direito, ele é dividido basicamente em dois grandes eixos, que é o direito privado e o direito público. E esse segundo, né, o direito público, é dentro dele, é ele que rege as administrações públicas. Então, todos os atos dos governos, independente, né, se é municipal, estadual ou federal, eles precisam seguir a lei, as regras, ok? Então, assim, o direito público, dentro dele, o direito administrativo, e esse direito administrativo, que tem várias leis, como, por exemplo, a Lei 8.666, a 123, a 10.520, a 13.303, que são leis que dão norte, né? Ela estabelece as bases para o setor público fazerem suas compras. Por exemplo, a 8.666, né? A Lei Geral de Licitações, a 123, né? Que norteia aí, né, as regras de disputa entre as pequenas e as grandes empresas, ok? Agora, eu queria falar um detalhe. As regras básicas do direito, né, e a estrutura do Estado são assuntos que precisam ser entendidos por aqueles que querem fazer negócio com o setor público. É importante que você tenha um pouquinho de noção dessas leis. Então eu vou aqui repetir, se tiver interesse, dá uma pesquisada nessas leis. A 8.666, a 123, a 10.520 e a 13.303. Essas servem de regras geral, né, para o país. Agora tem um detalhe importantíssimo. Nós temos as leis nacionais, as normas gerais. Elas servem para todo o âmbito nacional. Então, por exemplo, a Constituição, a nossa lei máxima, ela é aplicada em todo o território brasileiro, ok? Agora, existem as leis estaduais e as leis municipais, e também há decretos que eles são de aplicação, por exemplo, só no âmbito da União, nas compras do governo federal. Há leis específicas estaduais que são específicas para aquele estado. Vou dar aqui um exemplo, a Lei 9.433 de 2005, que é do estado da Bahia, ela se aplica só no território da Bahia. Então não posso, no Espírito Santo, no Distrito Federal, no Paraná e em Rondônia,
fazer o processo licitatório usando essa lei. Ela é regra para a Bahia, percebe? Então todos os estados, eles têm as suas regras, as suas leis estaduais. Assim também o município. Todos os municípios, eles têm, por exemplo, a sua lei orgânica. Por que isso? Porque cada um tem sua realidade. Então, diante da realidade de cada um, né, as suas características, é construído leis específicas. Então, essas leis municipal, estadual, né, elas são usadas dentro do seu ambiente. Então, eu não posso ir participar de uma licitação lá no estado da Bahia, levando conhecimento apenas das leis do meu estado. E eu não posso também estar na minha cidade disputando uma venda e de repente a equipe ali da administração, a equipe de licitação, estar usando, por exemplo, uma lei de costume, de exclusividade da União. Então eu preciso entender um pouquinho disso. Em um outro momento nós vamos falar um pouco mais disso. Nós estamos à sua disposição, incentivando para que você busque esse cliente, que é um cliente com potencial enorme e que pode te trazer inúmeras vantagens, ok? Eu sou Adilson Geltner, empresário, com vasta experiência aí no setor privado, desde criança atuando, mas também atuando no setor público, já com bastante experiência também para poder aí compartilhar com vocês informações importantíssimas, ok? Se você tem interesse em saber um pouco mais, nos siga nas redes sociais, deixa algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida e nós teremos total prazer em atendê-lo. Forte abraço, boas vendas, sucesso!